Olá pessoal, meu nome é Vinícius Nário Vasconcelos, sou aluno de computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou também pesquisador do Prisma Lab, atuando na célula de segurança da informação, dentro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pelo convênio TCE-PE-UFRPE. Em linhas gerais, sou um grande entusiasta na área de segurança da informação, com grande ênfase em cibersegurança. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a proteção de dados. Desta forma, o vídeo tem o intuito de informar a vocês a importância dos seus dados, como seus dados podem ser abusados, como se prevenir, reduzir a quantidade de dados sobre você e informar seus direitos pela nova Lei de Proteção de Dados brasileira, a LGPD. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre a importância dos seus dados, você já reparou na quantidade de dados que possui e produz? Olha, os dados de cadastro, biográficos, profissionais, financeiros e de navegação são somente alguns exemplos de dados referentes a você, que diariamente estão circulando por diversas redes e são armazenados em diferentes sistemas, dispositivos e mídias. Agora imagine a situação em que seus dados podem ser perdidos, indevidamente acessados ou até mesmo coletados e vendidos sem que você tenha ciência disso. Perder o celular, computador, mídia removível, seus dados interceptados trafegando nas redes, vazamentos envolvendo seus dados, sua conta de usuário e sistemas onde seus dados estão armazenados são invadidas, seus dados de navegação são coletados de forma não transparente e compartilhados sem o seu consentimento, são somente alguns exemplos de situações que podem ocorrer com seus dados. Entretanto, não precisa entrar em desespero. Para evitar essas situações, proteger seus dados e assegurar que eles sejam tratados de forma adequada, há um conjunto de mecanismos de segurança que você pode e deve utilizar. Por exemplo, o uso de senhas fortes impede o acesso indevido às contas, e a criptografia dificulta que seus dados sejam acessados e alterados indevidamente. Entretanto, há situações em que os mecanismos de segurança sozinhos não protegem seus dados. Por exemplo, quando eles são passados deliberadamente a outros, sem sua autorização, ou são coletados sem necessidade. Por isso, adotar uma postura preventiva, tentar reduzir a quantidade de dados fornecidos por você é essencial. Para coibir abusos, garantir seus direitos e agir adequadamente quando necessário, é importante também que você conheça um pouco sobre a legislação vigente. Agora que você já entende um pouco quão importante é os seus dados, como seus dados podem ser abusados? Olha, o abuso dos seus dados pode acarretar prejuízos financeiros, restrição a direitos ou benefícios e invasão da sua privacidade. Esses abusos podem ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, o acesso indevido. Nele, seus dados podem ser indevidamente acessados por aplicativos e sites que processam seus dados além das finalidades informadas, por atacantes ou códigos maliciosos que consigam acesso às suas contas, aos seus equipamentos ou mídia, e em caso de vazamentos de dados. Um outro exemplo é a perda de dados. Seus dados podem ser perdidos pela ação de códigos maliciosos, como ransomware, pela ação de atacantes que consigam invadir seus equipamentos, mídias e venham apagá-los. Não muito distante, a coleta excessiva. Muitos aplicativos e sites coletam os dados extras sem seu conhecimento e utilizam para a elaboração de perfis de comportamento, o profiling. Seu perfil pode, então, ser usado sem seu consentimento de forma discriminatória ou para fins de como propaganda. Vale ressaltar também a invasão de contas e golpes. Seus dados podem ser usados para tentar adivinhar suas senhas e responder perguntas de segurança. Entre tentativas de golpes, os seus dados podem ser usados nas extorsões, furtos de identidade e phishing direcionado e personalizado, o spear phishing. Bem, agora que você sabe como seus dados podem ser abusados, como se prevenir? Não se preocupe, existem diversas maneiras, como por exemplo, os backups. Backups eles protegem seus dados caso algum mal de funcionamento de equipamentos, perdas de dispositivos e ações de código maliciosos, especialmente como ransomware, aconteçam. Entretanto, para a melhor utilização de backups, devem ser levados em consideração alguns pontos, como por exemplo, fazer backups regularmente e testar periodicamente os mesmos, mantendo pelo menos um backup offline. Um outro método de prevenção é a criptografia. Se lembra que eu já citei ela bem no comecinho do vídeo? A criptografia ajuda a tornar as transmissões de dados mais seguras, detectar as alterações em seus dados e impedir que sejam lidas indevidamente. Use a criptografia para proteger os dados armazenados em seus equipamentos e mídias. Ative as configurações de criptografia em seus discos e mídias, como pendrives e discos internos. E lembre-se, use conexões seguras sempre que possível. Agora, quando falamos em contas e senhas,
criar senhas fortes e não repeti-las entre as diversas contas que você tem, habilitar a verificação em 2 etapas em todas as suas contas e, se possível, receber notificações quando realizado um login, é também um bom método de prevenção. Vale ressaltar também que toda vez que você usar algum equipamento compartilhado, não se esqueça de fazer logout das suas contas. Os métodos de proteção também englobam os aplicativos que vocês instalam em seus dispositivos. Desta forma, instale somente os aplicativos fornecidos pelas lojas oficiais e, antes de instalar, verifique o nome do aplicativo, pois muitos falsos aplicativos se passam pelos oficiais. Observe também se o desenvolvedor é confiável, quantas pessoas instalaram o aplicativo e qual a opinião delas sobre ele. Durante a instalação, fique atento também às permissões. Forneça apenas aquelas que são consideradas necessárias. Por exemplo, um aplicativo para teste de velocidade de conexão, pedir acesso para funcionar, os seus contatos e a sua galeria de fotos. E ainda nos aplicativos, lembre-se de limitar quais aplicativos podem ter acesso ao seu microfone, câmera, contato e localização. E, se possível, apague os aplicativos que não usa mais. Agora, em equipamentos e mídias, o método de prevenção é sempre deixá-los atualizados. Atualize o sistema e os aplicativos. Utilize mecanismos de segurança. Cuide para não perder pendrives e discos externos. E lembre-se, antes de se desfazer de seus equipamentos e mídias, apague os dados armazenados. Você pode apagar, por exemplo, sobrescrevendo os discos ou restaurando opções de fábrica. Agora, na parte da manutenção, escolha boas empresas com boa reputação ao enviar seus equipamentos para manutenção. Seja cuidadoso ao usar equipamentos de terceiros. E, por fim, para proteger os seus e-mails e suas mensagens eletrônicas, desconfiança é a palavra-chave. Desconfie de links ou pedidos de pagamento recebidos via e-mail ou mensagem eletrônica, mesmo vindo de pessoas conhecidas. Seja sempre cuidadoso nos seus web e-mails. Digite o URL diretamente no seu navegador. Armazene e-mails confidenciais em formato criptografado. Parabéns! Agora você já sabe como se prevenir contra os abusos de dados. Entretanto, como reduzir a quantidade de dados sobre você na internet? Mas antes de começar a falar de alguns métodos, você sabia que todas as vezes que você entra em seus equipamentos e entra na internet, alguns de seus dados são de alguma forma fornecidos? Veja, cada vez que você acessa um site, assiste um vídeo ou compra algo, você deixa marcas de sua passagem, e essas marcas são chamadas de vestígios, rastros ou pegadas digitais, e podem ser usadas, e são, na verdade, para criar sua reputação online e definir, por exemplo, seu perfil comportamental. Assim, pense bem antes de divulgar algo, pois depois será difícil de excluir. Seja seletivo ao aceitar seus contratos nas redes sociais, e ao preencher cadastros, questione-se sobre a real necessidade de fornecer todos esses dados e da instituição retê-los. Não se esqueça de usar conexões seguras. Seja bem seletivo ao baixar os aplicativos. Observe as configurações de privacidade dos seus navegadores. Acesse os sites. Procure limitar a coleta de cookies. E lembre-se com frequência de limpar o histórico de navegação. Fantástico, pessoal! Agora que vocês já sabem como esses dados podem influenciar você e sua vida, como os dados podem ser abusados e como se prevenir que isso aconteça, além de métodos de redução dos dados pessoais sobre você na internet, agora vamos aprender um pouco sobre os seus direitos. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela foi criada para que o indivíduo tenha controle dos seus dados pessoais e saiba como esses dados são tratados pelas organizações públicas, privadas e terceirizadas. Ou seja, a LGPD ela dá a você o direito de saber exatamente como seus dados são tratados, quais dados são coletados e por que e com quem esses dados são compartilhados. Lembre-se, as organizações públicas e privadas devem disponibilizar informações claras que ajudem a compreender os termos de consentimento às bases legais que apoiam os tratamentos de seus dados. De uma forma geral, a LGPD traz mais segurança jurídica, pois ela fornece mecanismos para que você tenha controle sobre quais dados seus são coletados e como eles são usados. E lembre-se, caso a instituição responsável pelo tratamento de seus dados pessoais não atenda a um de seus direitos
garantidos pela LGPD, você tem o direito de peticionar uma reclamação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo e espero que seja de bom proveito para a sua proteção na internet. Continue sempre seguro e, para saber mais, por favor, acesse aos links que estão na descrição. Créditos especiais à cartilha de segurança para a internet, que forneceu grande parte do conhecimento que está nesse vídeo. Obrigado e até a próxima.